Agora vamos falar sobre política, mas lá na Argentina com o Fabrício Naitsky, a gente também está muito atento a esse pacote de medidas econômicas que foi anunciado pelo ministro da Economia, Luiz Caputo, que disse que a expectativa é melhorar a economia, mas para melhorar vai ter de piorar muito primeiro, a inflação vai disparar. O que você tem de informações aí para a gente, Naitsky? Lívia, saiu agora há pouco os dados da inflação da Argentina de novembro, fechou em 12,8%. E o ministro Luiz Caputo acabou de avisar o seguinte: a expectativa é de que a próxima, de dezembro, do primeiro mês de governo Milei, será substancialmente mais alta, maior do que a de novembro, podendo chegar, segundo analistas, a 100% de inflação neste mês agora de dezembro. É um cenário muito grave da Argentina, que decidiu dar um cavalo de pau na economia para tentar evitar um cenário justamente de hiperinflação. Vamos ver se o governo vai conseguir isso ou não. As medidas econômicas anunciadas na terça-feira chamaram muita atenção. Foram 10 medidas no total e a gente separou 5, até tem uma arte para ilustrar bem aqui quais são estas medidas. Mostram o seguinte: o que a Argentina está focando neste momento? Primeiro, o câmbio oficial foi fixado em 800 pesos. Na segunda-feira, quando Milei assumiu, a taxa de câmbio era de cerca de 360 pesos para cada $1. Passou para 800 pesos, fixado pelo Banco Central. A redução de subsídios, principalmente energia, gás e luz, e também nos transportes, trens e ônibus na cidade de Buenos Aires. Só um parênteses, nós mostramos hoje aqui no Jornal da Manhã que essa redução de subsídios, pelo menos para os transportes, já resultou para os combustíveis num aumento aí nas bombas do preço dos combustíveis em 25%. Que você vai trazer para a gente. Exatamente, essa era a informação que eu ia trazer nesse instante. Você está muito à frente de mim, Lívia, não tem comparação. Olha só, a redução de ministérios e secretarias, que a gente já tinha falado aqui também, passou de 18 para 9 ministérios e as secretarias caíram de 106 para 54. Isso reduz o número de cargos hierárquicos na Argentina em cerca de 50%. A suspensão de publicidade do governo também. A publicidade paga pelo governo para a imprensa lá na Argentina, ela custava 34 bilhões de pesos, o que equivale a 459 milhões de reais. E também aumento de imposto para importação, o que deve diminuir. Aliás, é uma mudança no sistema de imposto que isso, inclusive, beneficia o Brasil, porque havia uma fila para a liberação da entrada de importações que chegava a 60 dias. Sim. Essa fila deve reduzir consideravelmente, a entrada de importações deve diminuir. E as exportações não agrárias, não relacionadas ao agronegócio, estão temporariamente também suspensas. Ao todo são 10 medidas. Tem uma matéria no site da Jovem Pan muito interessante contando justamente quais são todas essas 10 medidas, muitas delas que a gente ainda aguarda mais detalhes. Por exemplo, essa redução de subsídios, não há uma certeza de quantos % serão reduzidos, quanto que vai economizar com os ministérios. Mas a expectativa, principalmente por conta disso aqui, da mudança no câmbio, fixado agora em 800 pesos, deve fazer essa inflação chegar a 100% ao mês e possivelmente até 3.000% ao ano na Argentina. E é sobre esse ponto que eu quero tratar agora com os nossos comentaristas, Zé Maria Trindade, Roberto Mota. A gente está falando de uma desvalorização do peso no câmbio oficial, que é esse dado oficial que o Fabrício Naitsky trouxe para a gente. Quando a gente fala do câmbio paralelo, do dólar blue, que dá o tom de vários preços que são praticados na Argentina, aí a gente está falando de um desdobramento ainda mais sério. Parece que antes dessas medidas anunciadas, Naitsky, o dólar blue estava 1.000 pesos, é isso? Pois é, agora o dólar oficial quase chega ali no dólar blue. Era quase o dobro, agora é quase a mesma coisa. Ou seja, a inflação, uma hora o objetivo é resolver o problema inflacionário na Argentina. Mas antes disso, ela vai disparar. Será que a população mais pobre, classe média, vai aguentar esse tranco? Hein, Zé? Pois é, dói, né? Pagar dívidas dói muito. Emagrecer o Estado dói muito mais. É coerente com a campanha, é coerente com a ideia de Milei para a Argentina. Quando ele assumiu, ele traçou o quadro real da Argentina. Está agora trazendo a Argentina para a realidade. O Banco Central devendo, o Estado argentino devendo, sem credibilidade, e não há nada mais covarde no mundo do que o capital. Então ninguém queria investir na Argentina e ele está trazendo, dando um choque de realidade.
tirando subsídios, né? Que isso é gasto do Estado, cada subsídio é dinheiro não arrecadado, ou seja, dinheiro jogado fora. Então, ele está trazendo a economia para a realidade. Haverá, sim, um aumento da inflação e de preços. Hoje, por exemplo, há filas em todos os postos de combustíveis da Argentina. A gasolina lá subiu, em termos de reais, aí a R$8, um pouco mais de R$8 o litro, para se ter uma ideia. E haverá aumentos em outros setores. Mas é a fase inicial que dói de um plano assim. É um choque de realidade. Pagar dívidas, economizar, né? Ele fala ali em 1 ano, 2 anos, e ele já alertou. É um caminho mesmo difícil. O fácil é ser populista e derramar um dinheiro que não tem, e aí depois vem as consequências. Então, é uma fase inicial que dói mesmo, é o choque de realidade. Muitas vezes, quando você está com uma doença grave, sofrendo, né, com muita dor, a solução é uma cirurgia. E aí o pós-operatório, muitas vezes, é pior do que aquela situação na qual você estava antes da cirurgia. Você precisa se recuperar os seus movimentos, muitas vezes aprender a andar, se mexer de novo, mas você está no caminho da recuperação da saúde e é justamente isso que está acontecendo na Argentina. O próprio ministro Luiz Caputo, ao anunciar as medidas, deixou bastante claro: isso não é um plano econômico abrangente, são apenas medidas de emergência. É um pacote de emergência para estancar a sangria da Argentina.